Saúde! Estamos de volta. O nosso Saúde e Bem-Estar de hoje está ótimo, gente. O programa está muito bom. Estamos falando sobre jejum intermitente. No primeiro bloco, a gente teve uma clínica geral, uma médica fantástica, que falou coisas muito importantes sobre o jejum, a possibilidade de uso e aplicabilidade dele na vida, na rotina alimentar de todo dia. E agora a gente continua a conversa, agora com o ponto de vista de uma nutricionista, também especialista em prática esportiva, clínica esportiva e funcional, é a Caroline Fernandes, está aqui conosco. Bem-vinda, Carol, com K, Fernandeza. Muito obrigada, Fernando, pelo convite. E eu estou muito feliz de ter essas duas proposições aqui sobre o jejum intermitente, né? Porque agora a gente fala também desse ponto de vista mais técnico aí, a nutricionista colocando até mais elementos, mais ingredientes para a gente absorver melhor esse período de jejum, né? Exatamente, nós conseguimos aproveitar essa janela não alimentada para nutrir também de forma coerente, aproveitar esse jejum metabólico para trabalhar toda essa questão interna mental, cerebral, composição corporal, tudo isso a gente consegue fazer. Olha só, apesar de ser um jejum restritivo total para a alimentação, existem aqui, de acordo com a Caroline, alimentos, nutrientes que podem ser inseridos aí durante esse período de boca fechada. Exatamente. Quais são eles? Até porque para auxiliar esse processo, né, durante essa janela não alimentada, você conseguir ficar um tempo maior. Por exemplo, a água, a hidratação é super efetiva e necessária durante esse processo. Cafezinho, chazinho sem açúcar e sem adoçante, tá? Alguma outra coisa que a gente consegue utilizar, o limão, o shotzinho do limão, alguns superfoods, própolis, clorela, espirulina, tudo isso para a gente potencializar o efeito metabólico. O que são superfoods? São os alimentos nutritivos que têm esse potencial antioxidante, que é a primeira coisa com relação ao jejum metabólico. O que a gente consegue trabalhar? A detoxicação do organismo. Sim, e são eles aí, os superfoods. Cúrcuma é um dos superfoods? Cúrcuma, o própolis clorela, também? O própolis também, a espirulina, são alguns alimentos que a gente consegue utilizar durante esse processo. Por ser um jejum da moda, eu acredito assim que muita gente chega no seu consultório falando assim, doutora, quero fazer o jejum intermitente. Como é que você faz essa triagem? Quem não pode fazer? Quais são as características de um paciente que não tem essa indicação para o jejum intermitente? Então, inicialmente a gente conversa muito sobre se é um paciente que eu vejo que tem uma tendência a uma compulsão alimentar, que já tem esse histórico, não acho que seja uma estratégia interessante. E assim, eu vou juntando tudo que ele me conta para a gente ir avaliando esse processo. Por exemplo, eu sempre avalio os exames bioquímicos. É um ótimo tratamento para resistência insulínica. Então, o paciente que tem uma insulina muito alta, é super interessante a gente introduzir esse processo. Se é algo fácil, tranquilo, beleza. Agora, um paciente que tem uma insulina muito baixa, durante esse processo de jejum, tem a tendência de ter uma hipoglicemia, então já não é interessante. Um paciente que tem uma insulina mais baixinha. Então, assim, isso varia de paciente para paciente. A questão da tolerância, por exemplo, falando um pouquinho sobre mim, eu não consigo fazer o jejum intermitente. Eu acho uma estratégia que não é para mim. Até por essa questão da própria insulina mesmo, eu não consigo me adaptar, independente desses alimentos que a gente consegue fazer utilização na janela não alimentada, é uma estratégia difícil para mim. Esses alimentos que você colocou aí para serem usados na janela, os foods, qual o nome deles? Superfoods. Eles são mais absorvidos em jejum? São melhores absorvidos em jejum? Então, a gente tem uma ação muito mais eficiente no jejum, porque não tem nenhum outro metabólito ali para atrapalhar. Sim, não tem concorrência. Exatamente. Ali. Por exemplo, o TCM também. Um paciente que vai fazer um treino, tá em jejum, que TCM, triglicerídeo de cadeia média. Durante o jejum, existe a produção de corpos cetônicos, porque a gente utiliza a gordura hepática como fonte de energia. Então, a gente já está entregando esses corpos cetônicos através do TCM. Então, é uma possibilidade, por exemplo, um pré-treino super interessante para um paciente que está no jejum, utilizar o TCM, líquido, em pó, tem várias formas.
E assim a gente consegue, por exemplo, propiciar um treino eficiente sem sair desse jejum. Agora, é muito importante a gente falar sobre... estamos falando de restrições aí para o paciente que vai tentar o jejum intermitente e as limitações para tudo isso. A casa do paciente, o apoio que ele vai ter, a geladeira da casa precisa colaborar também, porque senão vai ficar muito difícil, né? Com certeza. Quando eu atendo casais, por exemplo, eu sempre falo, é muito mais fácil quando o casal está junto nesse processo, as pessoas que moram com você, torna o processo muito mais tranquilo, né? Então, seja ele em qualquer planejamento. E o jejum intermitente não é diferente, porque aquele momento que você está sem alimentar, você tende a ter, pode ser que inicialmente durante o processo de adaptação, tende a ter desejo específico por alguma coisa, até que seu corpo ele entre de fato na cetoadaptação durante esse processo. Imagina, você está no meio de um processo, aí alguém pede uma pizza. Pois é, complicado. E isso acontece, porque tem um estudo muito bacana sobre os sabotadores, né, dos regimes, de uma forma geral. São as pessoas que mais gostam de você, acabam sendo seus sabotadores, né? Exatamente. E assim, isso é muito comum de paciente aproveitar o jejum. Vou ficar em jejum porque depois eu vou para uma festa, vou aproveitar, vou comer todos os salgadinhos, vou comer tudo. Não. O jejum, ele tem, além desse benefício metabólico dessa janela não alimentada, o pós, ele tem que ser nutritivo. Ele tem que existir da forma para a gente nutrir o corpo de forma coerente. A doutora Lívia, no primeiro bloco, falou sobre isso também. Essa aterrissagem aí tem que ser bem calculada também. Exato. E o que é mais bacana, tem que aproveitar, tem que gostar do processo, tem que gostar do que está acontecendo ali. Não pode ser uma tortura e nem algo que você está fazendo para descontar em algum lugar, né? Exato. Aí vai dar errado. Esse é o mais importante, curtir o processo. Então, assim, por isso que tem essa questão, dietas e dietas. Qual que é aquela que você curte o processo? Essa é a dieta para você. Sim, sim. Agora, vamos falar sobre essa aterrissagem, assim, abriu a janela, né? E dependendo da hora do dia, as oportunidades são diferentes, né? Sim, Cada paciente vai escolher um trajeto aí, né? Ou começa de noite, vai até de manhã, começa à tarde e começa a se alimentar de manhã, ou pula o café e pula também o almoço. Dependendo da hora do dia, pode mudar também o efeito do regime, a eficiência? Então, é muito importante fazer o jejum intermitente com acompanhamento, tá? Isso é algo, assim, indiscutível. E esse processo de aterrissagem, como vocês estão falando, é muito importante a gente entregar todos os nutrientes necessários. E assim, independente do horário. Saindo, a gente já evitou o pico glicêmico, porque a gente estava sem se alimentar. Então, a saída ela tem que ser de pico glicêmico baixo. Então, alimento nutritivo, por exemplo, sementes... Bom, quando no primeiro bloco, a gente definiu qual seria o prato ideal para a saída. E estava liberado, a doutora Lívia liberou um franguinho com quiabo e angu. Super aprovo. Aí eu adicionaria algumas sementinhas no meio também, pode ser uma opção. Por exemplo, uma semente de abóbora. Uma delícia. Delícia, ficou uma delícia. Uma pimentinha. Ótimo. Franguinho com quiabo, a gente até definiu o horário, umas 4 da tarde. Acho perfeito. 4 não, 6 da tarde. 6 da tarde. Ótimo. Ótima saída. Aí, por exemplo, se fosse no café da manhã, você... Bom, não, pulou o café da manhã, chegamos no almoço. E é sábado, hein? E é sábado de manhã, sábado na hora do almoço. E os amigos estão ligando, opa, e aí, vai chegar ou não? Eu falei, eu estou terminando um jejum intermitente, eu já estou indo. Aí chegou, opa, você está diferente? Estou de jejum intermitente. E aí, o que você vai fazer? Qual vai ser a aterrissagem? Então, esse prato nutritivo, ele é necessário. Não, eu sei que pode ser que a cervejinha, ela surja. Eu não falei nada de cervejinha. Mas o álcool, ele não é um potencial interessante para esse período de aterrissagem. Nesse momento. Não. Então, é interessante deixar um pouco mais para frente, esperar o seu corpo metabolizar, digerir aquela primeira entrada alimentar, para a gente nutrir de fato o que é necessário. E aí, vamos dar esse serviço aí. Seria um prato... Está na hora do almoço, salada. Então, não dispensar o carboidrato também, tá? Então, assim, seja ele arroz integral, o arroz branco mesmo com alguma outra combinação, a saladinha completinha, legumes,
A proteína, filé de frango, peixe. O fabuloso arroz com feijão. O arroz essa com feijão, combinação para fantástica. qualquer horário. Não sei por que as pessoas têm tanto medo. Então, assim, qualquer horário, inclusive nesse pós aí, é perfeito. E uma dosagem também, uma atenção também com a quantidade, né? Com o porcionamento Exatamente. disso, né? Tudo é questão de quantidade. Não existe alimentos isoladamente que podem te causar algum prejuízo. É questão do quanto você come aquilo. A gente deu aí uma dica muito interessante, uma sugestão do princípio ao fim da dieta, no meio aí com água, com café e também com nutrientes importantes que vão ser absorvidos quando o organismo está vivendo o processo do jejum. Mas quais são, na maior parte das vezes, os erros mais comuns? Porque esse regime é muito popular. Você olha na internet, tem aplicativo no celular para você começar o regime. Então, tem um convite muito grande para você fazer por conta própria. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem fazendo o regime sem essa orientação? Bom, o primeiro deles é a questão da hidratação. As pessoas não se hidratarem durante essa janela. Então, assim, tende a ter uma necessidade maior em comer por essa confusão entre sede e fome. Então, é muito importante... Às vezes, no meio do processo, a pessoa está se matando ali, achando que está com fome. E ela está com sede. Então, assim, bebe água, tenta enganar Olha que ali dica boa. seu cérebro. Passa o regime inteiro ali, morrendo de fome. Não, é sede. E, assim, estratégias. Nós temos jejum de 12, 14, 16, 24. A pessoa que iniciou, isso é muito comum, ela está no primeiro patamar, no primeiro degrau, aí ela quer fazer um jejum de 24 horas. É um processo, é uma escadinha. Então, a evolução, ela é contínua. Começa com de 12 horas. Então, assim, não faz mais do que você não conhece, não sabe como que seu corpo vai 12 horas responder. incluindo o sono. 12 horas incluindo o sono, E o sono fica afetado por causa da fome, por causa dessa ansiedade que pode estar por causa do regime? Então, pode ser que durante esse processo de adaptação, pela questão de alguma alteração metabólica, na adaptação mesmo, pode ser que altere, mas depois, com o passar do tempo, isso melhora, tá? Então, esse é um medo que as pessoas podem ter. Nossa, vou dormir com fome, não vou conseguir dormir. Calma, pode... Vai melhorar. Vai melhorar. Vai melhorar. Vai melhorar. E a questão também, você estava dizendo, desse salto. Então, vamos começar com 12 é o mínimo, né? 12 é o mínimo. 12 Isso. é o mínimo. Para a gente ter os benefícios que o jejum pode... De 12, vamos pular para 14 ou 14 16? horas, 14 a 16 horas. Então, podemos definir 3 etapas aí, 12, 16 ou 14, e depois, já vamos para as 24? Depois a gente já vai para 24. 3 patamares aí. Nós temos 3 jejuns, os mais famosos, né? Esse de 12 a 16 horas. Tem o segundo, que é o Stop and Eat, que é esse de 24 horas. Você faz uma refeição super nutritiva, depois um dia inteiro sem comer, 24 horas depois repete a refeição nutritiva. E o jejum de dias alternados, que a pessoa pode chegar até 36 horas. Então, eu faço a refeição nutritiva, mantenho isso durante o próximo dia, estendo ao máximo possível, até chegar às 36, e assim a gente faz a próxima refeição nutritiva. São os mais comuns. É impressionante quando a gente fala, né, dessa evolução da ciência da nutrição, e a gente pensa que até pouco tempo atrás se acreditava muito que a gente precisava comer de 3 em 3 horas, né? Mas muito mesmo, que a gente era quase uma questão religiosa, incontestável, que o ideal era comer de 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas. Como é que você acompanhou essa mudança? Bom, é uma estratégia, inclusive, como o jejum intermitente ou qualquer outra estratégia. Isso depende para quem. Então, por exemplo, uma pessoa que tende a... entrando nessa questão da insulina também, uma pessoa que tem uma insulina mais baixinha, entrando também na parte estética. Uma insulina interessante é um valor de 5 para a gente ter uma hipertrofia interessante e um emagrecimento interessante também. Pessoa com uma insulina muito baixa, é sempre interessante estar estimulando. Então, um horário de 3 em 3 horas para comer é legal. Agora, a pessoa que tem uma insulina mais alta, esse período de jejum é super interessante também. Então, assim, depende para quem, cada estratégia. Por isso que o acompanhamento nutricional, antes de qualquer processo de jejum, é importante, né? Por isso que tanta gente fala assim, nossa,
o regime para mim não adianta, não. Eu nunca consegui fazer um regime, porque não está fazendo um regime ideal para a pessoa, né? Exatamente. Isso é assim, é o mais importante de tudo, encontrar a estratégia que seja ideal para você, para a gente conseguir evoluir nos resultados esperados. A questão da compulsão, que a gente falou rapidamente no início, falamos também no primeiro bloco, também rapidamente, é um desafio para a nutricionista identificar, perceber como é que a nutrição, o trabalho nutricional vai ser administrado com uma pessoa que talvez nem saiba que tem a compulsão, né? Em meio à consulta, na anamnese, a gente consegue perceber alguns sinais de que a pessoa ela tende a isso. Por exemplo, uma dieta mais restritiva, aquela que fica minimizando a quantidade ao longo da semana e chega no final de semana, sexta, e começa na sexta no almoço já, né? Já começa... Mas você sabe, se você me permite, isso também é algo que as nutricionistas foram colocando na cultura geral, assim, do famoso dia do lixo. Depois isso acabou mudando. Acabou. Mas toda dieta sempre vem acompanhada de um famoso dia do lixo, que a própria expressão não cabe, né? Quando a gente fala sobre alimentação, quando a gente entende a preciosidade do se alimentar. Tem um dia que é do lixo? Coloca como todos os alimentos fossem ruins, né? E não é bem assim. Pelo menos naquele dia. Você só vai comer coisa ruim, né? Coisa ruim, não. E eu sou super a favor dessa questão da refeição livre. Ela faz parte para que você consiga continuar o processo de forma muito mais leve. É o que eu sempre falo para os meus pacientes. É interessante essa refeição para você acordar no outro dia bem e continuar o processo. Sim. Então, assim, não é um dia inteiro. Por uma questão estética, isso também pode atrapalhar muito. Um dia, como o dia do lixo, pode ser um problema gigante para um trabalho de emagrecimento, por exemplo. Você vê que é uma mudança mesmo no paradigma. Tem outra expressão também que eu acho que é muito legal, e aqui em Minas a gente fala muito, né? Fala assim, come aqui para não desperdiçar, senão eu vou jogar fora. Quer dizer, a outra opção de você não comer é ir para o lixo. Então, quer dizer, o lixo virou você. Olha que loucura isso, né? Isso é verdade. A gente tem essa relação com a comida. Então, nessa conversa aí, a gente pode analisar várias pistas de uma compulsão que a gente procura por ela na nossa vida de todo dia, né? Exatamente. Inclusive nessa questão, né? De não desperdiçar. Tá ali, não posso jogar fora. Não pode. Então, você vai tendendo a comer cada vez mais, né? Imagina cada dia um pouquinho não jogar fora. O paciente que tem compulsão, ele sabe que tem, ele fala sobre a compulsão? A maior parte, sim. Ele já fala que já tem um ato compulsivo em algum momento específico, ou pela questão da ansiedade, ou pela questão, por exemplo, de estar em dietas muito restritivas por um longo período. Então, depende. O paciente, a maior parte deles sabe que tem compulsão. E eles já chegam falando, eu sou compulsivo. Às vezes é você que fala para eles. Então, eu não chego a falar que ele é compulsivo. Eu tento minimizar, mas... Falando sobre. E quais são os sinais, para a nossa telespectadora aqui, para o nosso telespectador, quais são os sinais que indicam uma possibilidade de compulsão alimentar? Quais são os sinais de alerta? Então, aquele momento em que você percebe que começa a comer algo e não consegue parar e vai buscando qualquer coisa na geladeira, independente do sabor, seja doce, seja salgado. Assim, não tem muito parâmetro de escolha, qualquer coisa tá bom. O famoso assalto. O famoso assalto. E assim, isso é muito comum com a pessoa que se priva ao longo do dia inteiro. Acorda, já vi vários memes, Fernanda, não sei se você já viu, a pessoa acorda, toma um shot com um ovo. No almoço, salada com frango. À tarde, uma castanha. Jantar, uma pizza com hambúrguer. Então, assim, é a questão de porcionar ao longo do dia de forma correta para evitar esse tipo de coisa, esse tipo de ação. Então, assim, a gente colocar a quantidade correta ao longo do dia, porque vai chegar à noite ou o momento que isso pode ser que surja, isso não vai acontecer. E tem também um alerta importante, que é aquele comer assim, sem nem saber que você está comendo. Normalmente, quando você come falando com alguém no celular, porque conversar ali talvez tenha até mais participação quando a gente almoça ao lado de uma outra pessoa, está conversando, mas está vendo ali a comida, é compartilhado. Mas quando você está falando no celular, quando você está vendo televisão, quando você está
fazendo outras coisas que não estão relacionadas àquele ato ali, né? É muito importante, enquanto você se alimenta, você está concentrado nessa questão da alimentação. Porque, assim, você acaba não enviando sinais de saciedade, porque você não está Sim. prestando atenção naquela questão. É um momento como qualquer outro, como tomar banho, como ir treinar, como trabalhar. É a questão da alimentação. Se dedique àquele momento também. Se dedique. Agora eu quero te convidar a se dedicar ao momento que a gente tem agora, que é o Mitos e Verdades sobre jejum intermitente. Está preparada? Quer tomar água? Vamos tomar água, então. É muito bom. Vamos lá. Programa falando sobre jejum intermitente, mitos e verdades, sobre esse assunto que está na moda. Caroline Fernandes, nutricionista e clínica esportiva funcional, vai responder. Vamos lá. Primeira questão, são 10 questões. Aí eu falo a frase, é uma afirmação, você fala, ok, é verdade. Fala, não, isso é um mito. Você pode até falar, tanto faz, mais ou menos, um empate, tá bom? Tá. Primeira questão é essa, jejum intermitente é uma dieta. Mito ou verdade? Jejum intermitente é uma dieta, é um tipo de estratégia. É uma dieta, ok, concordamos. A questão número 2 é essa, só existe um tipo de jejum, ficar sem comer mais de 12 horas, ponto. Mito ou verdade? Isso é um mito. Nós temos vários tipos de jejum, jejum metabólico, jejum intermitente, o jejum religioso, como o Ramadã, por jejum exemplo. metabólico? O jejum metabólico, normalmente, tem pessoas que só querem realizá-lo com o intuito de melhora do organismo, detoxificação, não por uma questão estética. Por isso que a gente acaba diferenciando do próprio jejum intermitente, que é algo mais estético. Sei, aí vai ter um outro componente de alimentação, de nutrientes que vão ser colocados. Então, a gente consegue seguir essa mesma linha, mas o pós, ele não é tão calculado quanto o jejum intermitente, essa janela não alimentada. A outra questão, não é bom começar o jejum intermitente com períodos muito longos. Mito ou verdade? Com certeza é verdade. Pela questão de adaptação e você não acabar se frustrando por uma estratégia que você não está acostumado. A gente falou sobre isso, comece aos poucos, comece devagar para chegar mais longe, né? Exatamente. Jejum intermitente faz bem para a pele? Mito ou verdade? É uma verdade, pela questão da detoxificação e limpeza. A gente tem a redução no estresse oxidativo, que além de atuar, por exemplo, na aprendizagem, memória, a gente trabalha essa questão de pele também. Então, benefícios que são duradouros, assim, benefícios na medida do possível? Sim, com certeza. Jejum intermitente pode ser perigoso para a saúde. Mito ou verdade? Verdade, se não for feito com um acompanhamento médico, nutricional. Falamos muito sobre isso aqui. É preciso, sim, existem várias armadilhas nesse processo de jejum que podem fazer muito mal para a saúde, né? Com certeza. A outra questão é o café quebra o jejum intermitente. Mito ou verdade? Mito, o café sem açúcar e sem adoçante, tá? Então, a gente pode fazer o consumo desde que não adoce de nenhuma forma. Vou agradecer. Não pode pôr adoçante? Nem vou querer o café. Obrigado. Café tem o tempo de adaptação, eu falo isso sempre. 7 dias, vai insistindo. Eu quero fazer um programa para ensinar a tomar café sem açúcar e sem adoçante. Mas isso é para outra hora. Agora, a outra questão é, o sono conta como jejum. É mito ou verdade? Verdade, o sono conta como parte do jejum. Que bom, né? Graças a Deus, imagina. Está liberado, pode dormir 12 horas, pode... Quem consegue dormir 12 horas está já... Tranquilo, né? Meio caminho andado. Exercícios em jejum fazem bem. É mito ou verdade? Verdade, entrando naquele mérito depende para quem. Então, assim, é bem interessante avaliar os exames. Como a questão da insulina. Se a insulina for muito baixa, não é muito interessante fazer em jejum. Se for mais alta, é interessante e a gente, por exemplo, acrescenta o TCM como pré-treino. E é muito importante saber disso, porque isso pode ser a diferença entre um acidente ou não. Uma pessoa que faz um jejum e faz um exercício físico, ela pode correr, sem orientação, pode correr o risco de um desmaio, de uma queda, pode machucar. Exatamente. E assim, é durante esse período de janela não alimentada. Se ela faz o jejum, o exercício pode ser feito enquanto ela estiver comendo.
tá? Sim, nós Mas estamos falando do jejum ali. Aquelas cenas clássicas que acontece muito com o jogador de futebol. Na apresentação do time, o jogador passou vários períodos em jejum, viagens longas, chega para a apresentação, tem várias imagens assim na internet, o jogador desmaiando lá. Por quê? Hipoglicemia. Hipoglicemia. Vamos lá, mais uma. Pessoas diabéticas não podem fazer o jejum intermitente. Mito ou verdade? Para quem tem diabetes tipo 1, que é aquela adquirida durante a fase da infância, não é muito interessante, tá? Não é indicado pela questão da hipoglicemia. Agora, uma diabetes adquirida tipo 2, pela questão da resistência insulínica, como nós trabalhamos isso no jejum intermitente, é uma estratégia super interessante, que a gente consegue reduzir essa insulina. Muito bem. A outra questão é essa. Os nossos ancestrais, no tempo das cavernas, já faziam jejum intermitente de forma natural. Por isso, o nosso corpo está acostumado a esse jejum intermitente. Mito. Verdade. Verdade. Durante essa questão de jejum intermitente é da era paleolítica, né? E assim, durante esse processo, o nosso corpo, ele se adaptou fisiologicamente por essa questão de sobrevivência mesmo. Tinha o tempo da caça e o tempo da falta de alimento, né? Então, por isso, a gente tem os órgãos que trabalham nessa funcionalidade. O fígado, que realiza glicólise e gliconeogênese, que atuam nessa questão da mobilização da gordura hepática para fornecer os corpos cetônicos e, assim, gerar energia. E vem das cavernas também, do tempo das cavernas, essa informação triste para a gente acumular gordura, porque não sabe se vai ter comida no dia seguinte. Hoje, com essa abundância de comida, o que acontece? Aumenta exponencialmente o percentual de obesidade, né? É por isso que a gente fica acumulando esse pneuzinho aqui, essa pochetezinha na barriga. Por causa do homem das cavernas? Então, ele não tem muita culpa disso, não. Ir no rodízio não é por causa do homem das cavernas. Então, assim, tudo é questão do contexto. Sim, é do contexto. Mas esse acúmulo de gordura, que é excessivo, ele é preventivo também. Por isso que nós somos animais, né? Nós somos mamíferos, né? A gente tem que entender a nossa natureza. Nós não estamos dissociados da natureza. A natureza está lá e a gente está aqui. Não, de forma alguma. Está todo mundo junto, né? Verdade. E assim, o nosso corpo ele sempre vai tentar segurar o máximo de gordura possível, porque ele não quer perder. É o conforto dele, é o que ele precisa para um momento de emergência. Exatamente. Mas a gente pode lutar contra. Sempre. A luta é todo dia. Aliás, a luta e a vida. A vida é todo dia. Se você tentou fazer o regime, não conseguiu, saiba que a vida é todo dia. Vale a pena, mas principalmente, eu acho que a mensagem maravilhosa que fica é: admire o processo, goste do processo, entenda o que está acontecendo com o seu corpo, com o seu metabolismo, descubra essas mudanças e aproveite isso, tire proveito. Caso contrário, vai ser só um sacrifício. Só um sofrimento. Sua experiência de consultório tem relatos assim, de pessoas que falam: nossa, foi muito legal ali, eu achei que ia ficar com fome, mas foi bacana me entender ali. Eu tenho vários pacientes que aderem super, que fazem questão do jejum, até por essa questão de detoxicação do organismo, e tem respostas interessantes. Agora, já tem pessoas que não respondem tão bem com essa estratégia aí que a gente observa no início para a gente alterar para uma que seja mais eficiente. Para a gente caminhar aqui para o fim, que período é melhor para quem está começando, querendo começar? Qual é o melhor horário do dia ou que você percebe que tem uma adesão melhor? Com certeza, fazer o jantar um pouquinho mais cedo e pular o café da manhã. Mais cedo que horas do jantar? Por volta de 19 horas é um horário 19. bom. Acho que a gente chegou nesse consenso aqui. Entre 6 e 7 horas, pula o café da manhã e segue em frente, dorme bem. É isso, né? Exatamente. Caroline Fernandessa, muito obrigado pela sua participação aqui. Foi ótima a entrevista. Fica o convite para você que está acompanhando a gente para compartilhar esse conteúdo através do nosso canal no YouTube, para o maior número de pessoas possíveis que precisa dessa informação útil sobre saúde, informação de qualidade sobre jejum intermitente, o jejum da moda, mas aqui você tem uma informação com 2 profissionais de altíssimo gabarito, dando muitas dicas interessantes para você ter uma vida mais plena. Valeu demais, volte sempre, estamos te esperando aqui em outra ocasião.
Você acompanha também a nossa programação no YouTube e manda a sua mensagem pelas redes sociais, interaja conosco, diz aí o que você está achando, o programa está legal, programação do nosso canal Viver Brasil. Até a próxima, saúde!